Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Agora falando na velocidade 1. Que dia que é hoje? Obviamente que é o melhor dia da sua semana. O dia que as coisas se tornam realidade. O dia que o autor de One Piece comemora porque ele está sem ideias. One Piece dá uma pausinha aqui e ali, ele fala: o que eu vou fazer pra minha história? Ah, vou assistir o SBS. Então daqui ele já tirou o One Halo, já tirou Fruta do Hipopótamo, já tirou Ismama, já tirou Chapéu de Palha. Genial, isso aqui é genial. Chapéu de Palha, tudo daqui. Sim, tudo graças a vocês. Se não fosse por vocês, One Piece já tinha terminado. Então vocês estão dando muitas ideias. E ó, quer participar, quer deixar sua ideia para aparecer, para se tornar canônica? Clica aqui e deixa a sua perguntinha. E é isso. Vamos lá tirar todas essas dúvidas. Duvidosas. Vamos lá, você perguntou aqui do Leonardo da Cruz sobre Hunter x Hunter. Você acha que a agulha que o Irumi colocou no Kiru era também uma grande defesa contra habilidades de manipulações? Visto que quando já se tem alguém manipulando um alvo, não se pode ativar o efeito pela segunda vez. Eu creio que não, até porque Hunter x Hunter tem uma gama de habilidades. O gráfico nem mesmo possibilita diversas coisas que poderiam ser feitas com o Kirua que não tinha nem naquele período. Então eu não acho que é uma proteção contra a manipulação. É muito específico, sabe? Só contra a manipulação. Então eu acho que era realmente para ele ter todo o controle sobre as ações do Kirua. E não especificamente para proteger ele de algo, porque no final das contas tinha tantas outras ameaças, né? E mesmo que fosse para proteger a família Zodiac e tudo mais, ainda assim dá para se colocar diversos tipos de bombas relógio, se pudermos chamar assim, no Kirua. Eu acho que era especificamente para domínio e controle, e não para qualquer tipo de proteção ou salvaguarda. Ó, o Kevin Ross mandou uma muito legal aqui. Ele estava pensando sobre Moza-san e naquilo que eu acabei falando sobre alguns lugares ter traduzido o nome como Shaggy. E ele ficou pensando quem poderia ser. Aí veio na sua cabeça o flashback do Oden com Roger, aonde ele acaba chamando a futura filha do Netuno de Peluda. Achou essa cena meio sem sentido na época, mas pensando bem, Shirahoshi é uma ótima opção para ser amiga do Loki. Moza-san fala de um jeito delicado, assim como o Shirahoshi. O evento traumático que ela contou ao Loki pode ser a tentativa de sequestro na Reverie. E como ela vive trancada desde criança, faz sentido que tenha feito um amigo à distância. Pode ter pegado um caracol escondido e sintonizado com Loki por acaso. Uau, isso aqui é muito legal, hein? Para quem não entendeu muito bem, Moza-san é um amigo de Loki que está falando com ele pelo Dendemushi, tá? E o Dendemushi por si só já é bastante peludo. A tradução de moça não é um nome, e sim algo em japonês que seria para o inglês como Shaggy, não salsicha. Algo como cabeludo, barbudo, peludo, sabe? E você vê que o Dendemushi ele já tem essa característica. E é uma observação muito legal você ter trazido à tona essa passagem do Roger chamando a Shirahoshi com esse mesmo conceito, né? E casa muito bem com o que você falou aqui, dela ser tímida, dela estar falando, pode estar falando sobre a Reverie, pode estar falando sobre os eventos que aconteceram com o Vanderdecken, né? Bem legal isso daqui, viu? Eu, se fosse você, guardava isso aí, porque você pode ter feito uma belíssima de uma cravada. Trazer Shirahoshi se conectando com Loki, olha que coisa maravilhosa. E o Loki tá em busca de um novo amor. Sabemos que a Lola abandonou ele. Imaginem Loki se casando com o Shirahoshi. E olha que coisa legal para adicionar nesse pensamento. Lembrem que a Arca Noa acabou danificada. Lembram disso, né? E os Reis do Mar, depois que eles viram que a Arca estava danificada, eles falaram o seguinte: vamos precisar da ajuda deles para arrumar a Arca. Assim, a Arca foi dita que foi construída pelos próprios Homens-Peixes, mas dada toda a sua escala e grandiosidade, convenhamos que aquilo é muito mais simples e fácil de ser construído pelos gigantes. É enorme, a Arca Noa é gigantesca e os gigantes são muito bons carpinteiros. Vídeo Drakkara do Shanks, que tem uma inspiração toda feita em Elbaf, deve ter saído de lá, inclusive esse navio, por isso que ele é tão amigável com os gigantes. O navio do Dorbrog, o grande Eric, que é enorme. Então, olha só, os gigantes podem ser quem vão consertar a Arca Noa nesse ponto. E você ter Loki e Shirahoshi em bons termos, se pudermos chamar assim, quem sabe até futuramente se casando, seria simplesmente incrível e fantástico. Até porque Shirahoshi tem um tamanho pra lá de compatível com o Loki. Aí você fala, pô, mas ela é uma sereia. Lembra que a sereia no mundo de One Piece, depois que ela fica adulta, ela cria pernas. Pois é, ela pode andar na superfície. Olha que coisa legal isso aqui, hein?
Parabéns pela observação, estendi um pouquinho mais a teoria e eu gosto bastante disso, faz muito sentido se Shirahoshi aparecer aqui e acabar se casando com Loki. O Aquiles 444, ele tem uma teoria que ronda a sua cabeça há muito tempo. E se as cicatrizes dos Goroseis foram feitas por Ryuma, porque ele morreu de uma forma desconhecida. E sabemos que os Goroseis são praticamente imortais, ou seja, eles poderiam ter enfrentado o Ryuma naquela época e ter ganhado as cicatrizes. E o Ryuma poderia ter morrido em combate com os Gorosei. Essa é uma teoria que eu fiz faz muito tempo. O que eu acho? O Aquiles, na verdade do Ryuma a gente sabe que ele morreu de uma doença misteriosa. Tá bom? Isso aí acaba sendo confirmado, dito, que ele morreu de uma doença misteriosa. Só que aqui a gente entra num outro ponto muito curioso, que é a doença de Safira da Dini, né? A qual o Saturno parece que infectou ela. Então assim, se eles tiverem realmente esse controle de infecção, de criar doenças, por que não ter feito isso com Ryuma também, né? O deus da espada que morreu muito jovem. A mãe do Zoro também morreu de doença, né? O Ryuma poderia ter deixado cicatrizes no Gorosei. Sendo sincero, eu acho legal e tal, mas eu gostaria muito mais que fosse, sei lá, Joy Boy, parte da sua tripulação. Porque o Ryuma deixando cicatrizes nos Gorosei, apesar de ser muito legal e épico, acaba tirando um pouquinho do brilho dos combates que talvez eles tenham tido durante ali o século perdido. Porque eu acho que a pseudo-imortalidade deles começou nesse período, após o século perdido, após o poder de Mu. Eu acho que Mu alcançou o seu apogeu, o seu ápice de força ali no século perdido, conseguiu derrotar o Joy Boy e com isso permitiu que os Gorosei fossem de fato, nesse ponto, a partir daquilo ali, imortais, enquanto, claro, houvesse o pacto com eles. Beleza? A gente não sabe em que período o Ryuma viveu, ainda não é dito em qual parte da linha do tempo. Se ele viveu no século perdido, estava de fato presente em um ano que era um aliado do Reino Antigo, pô, por que não Ryuma não ser um aliado de Joy Boy? A gente não sabe, então seria muito legal. De repente ele era o Zoro, né, de Joy Boy, seu braço direito, seu primeiro imediato, e pode ter deixado boas cicatrizes. E é legal você pensar que o Zoro é um dos únicos, se não, acho que tem o maior feito assim dentro da série, de deixar uma cicatriz no Kaido. Os feitos do Zoro são realmente incríveis. Ele deixou uma cicatriz no Kaido, coisa que o Oden fez. Ele conseguiu fazer o Kaido desviar de um ataque. Isso aqui não é pouca coisa. A Big Mom falou, desvia que isso aí é problema. E ele desviou, o Kaido desviou de um ataque do Zoro. Depois ele deu aquela segurada, aquela tancada no que pra mim é o golpe mais forte de toda a série, né? Que é o Ikkoku, que é a combinação do Kaido e Bippo, dois Yonkos monstruosos combinando um ataque. Tudo bem, o Zoro ele não tancou de fato. O Lau estalou o dedo, tirou ele de lá. Mas uns segundinhos ali, que foram suficientes para os seus amigos saírem, isso não dá pra negar. Então o Zoro é bruto. Ryuma pode ir para esse mesmo caminho. Não à toa é deus da espada, matou um dragão e tudo mais. Seria bem interessante se ele fosse do século perdido, tivesse ligado ao Joy Boy. Aí sim a gente poderia falar sobre cicatrizes. Agora se ele for uma coisa bem distante, que não tem qualquer conexão diretamente com o Joy Boy, século perdido, eu já acho que não combina muito bem dar toda essa importância ao Ryuma, tá bom? Fabricando Porcaria perguntou o seguinte, que foi um nome maravilhoso, né? Sabemos que o Ippo tá aposentado do boxe. Ele tá falando aqui obviamente de Hajime no Ippo. Se você não conhece, dá uma confere. Puta, os melhores animes aí que tem de esporte, cara. Bom, o Ippo tá aposentado do boxe e mesmo assim se mantém treinando. O ritmo do mangá é extremamente lento, tem capítulos que são de 4 páginas. Você acha que com tanta história para se contar o autor ainda consiga terminar a obra? E o fato que ainda tem que fazer o Ippo ser campeão mundial e o Takamura campeão de mais 2 categorias de peso. O que acha? Faz um vídeo sobre Ippo. Preciso fazer mesmo, acho que vou fazer eu quero fazer uns vídeos pro canal aqui mais vintage. Nem clássico mais, né? Estamos na era do vintage. Então pegar algumas séries realmente anos 80, transição 80, 90, que tem muita coisa boa, que eu acho que é onde dá o ápice da criatividade do mangá, do anime, influencia diversas séries. Você tem Jojo, que basicamente mudou todo o sistema de poder pro que a gente conhece hoje em dia. Não fosse por Jojo, você não ia ter One Piece. Isso é fato, né? Então Jojo modificou muita coisa. Você tem Hokuto no Ken, que, meu Deus do céu, inspirou tanta série. Eu queria trazer um pouco o conceito dessas séries. O próprio Hajime no Ippo, que não é o primeiro anime de boxe, mas é realmente um dos melhores, é muito legal. Eu quero trazer algumas coisas assim pro canal, sabe? Fazer um quadro só de clássicos, vintage, desvendando, se aprofundando. Mas enfim, respondendo a sua pergunta aqui. O autor vai terminar essa obra? Olha, como você disse, as coisas andam lentas demais e tem muita história pra terminar. Se você perguntar pra mim assim hoje, Evandro, Hajime no Ippo, Berserk e Hunter x Hunter,
qual termina primeiro? Eu falo pra você, Berserk, Hunter x Hunter e depois Hajime no Ippo. Eu acho que Hajime no Ippo termina antes de Hunter x Hunter não. E Hunter x Hunter ficou 4 anos em ato, sem lançar um capítulo. Mas por que eu penso isso? Porque são séries, obviamente, que já se encaminham próximo do seu... Berserk principalmente está próximo do final. Hunter x Hunter passou do meio, sei lá, deve estar uns 70%, deve ter uns 2, 3 arcos para concluir. Só que são séries mais enxutas, menores e que não tem tanta coisa para ser realizada ainda. Pô, Ippo tá com mais de 1000 capítulos e ainda tem muito chão para rodar, né? E pela periodicidade do autor, eu não sei, cara. Eu espero que termine, né? Porque é uma baita de uma obra. Tem muito fã pelo mundo inteiro que aguarda ansiosamente o retorno de Ippo aos rings. Eu vou trazer uns vídeos depois dessas grandes séries 80, anos 90 e como elas modificaram praticamente os animes e os mangás que a gente tanto ama. Vamos lá, 69chan. Quer saber se tem esperança de mais um mangá relacionado a Jujutsu Kaisen? Será que vai acontecer? Porque tudo que acabou nessa história top que é Jujutsu Kaisen e se tornou o seu mangá favorito. Olha, eu torço muito, assim, eu gosto muito, tenho um carinho muito especial por Jujutsu Kaisen. E essa série, ela realmente me marcou bastante, tá? A galera fica falando que eu passo pano pro final das séries, mas não é, eu realmente gostei de Jujutsu Kaisen. Eu recomendo pro pessoal, falar, ó, pega a luta do início da luta do Gojo até o final, você vai mudar completamente de ideia se você achou que o final é ruim. Eu não acho o final ruim, eu acho o final bom para o que se propôs. É bom, é perfeito, é maravilhoso? Claro que não, ficou muita coisa em aberto. O world building de Jujutsu Kaisen em si merece muitas críticas. Não foi expandido de fato o que acontece fora do Japão, como é que vai ficar Hokkaido, Zainu, família do Yuji. Tivemos uns capítulos agora, uns epílogos que, sabe, não adicionaram tantas coisas. Então o final de Jujutsu Kaisen ele causa a sensação de quero mais. É diferente de outras séries que você fala, pô, queria que tivesse um casal aí no final. Não formou casal, fico bravo, o final é horrível, ruim. Jujutsu Kaisen não, o final é bom. O que eu acho que incomodou as pessoas de uma forma geral é... queríamos mais. Pô, queríamos um enterro digno pro honrado. Queríamos saber dos pais do Yuji. Queríamos visitar a Era Heian em um flashback. Queríamos saber mais do Kinjaku, cara. Kinjaku, sei lá, coisa de louco, né? O puta de um vilão e simplesmente se foi. Então a sensação é essa no final. Ficou um gostinho de quero mais. Eu acredito numa continuação de Jujutsu Kaisen acontecendo. Acredito mesmo de coração. Jujutsu Kaisen. Porque tem muita história pra contar. Mas como a Akutami, ao que parece, perdeu um pouco o tesão de contar essa história devido a editores, cobranças e tudo mais, fica um pouquinho difícil, tá bom? Porém, Jujutsu Kaisen, sem dúvidas, entra pro hall de uma das histórias mais legais e divertidas que eu já li. Pra quebrar a cabeça, tem uma complexidade muito legal. E o estilo de escrita de Akutami eu diria que é algo muito único, muito único. Então espero que sim, tenhamos uma continuação para Jujutsu Kaisen. Que tire um hiato agora, que pense, que organize e que consiga contar as histórias que ainda não foram contadas dessa série. Tá bom? Vito7113, já pensou que o Marco pode ser o primeiro usuário da Tori no Ri modelo Fênix, já que a Fênix é uma criatura que vive das cinzas? Cara, eu trouxe uma teoria dessa em Wano, assim, que é maravilhosa. Eu fiz até uma montagenzinha bem legal do narrador. Eu gosto muito dessa, eu amo essa teoria. Pra mim é... ninguém tira isso da cabeça. Que o Marco, ele está vivo há, sei lá, quantos anos tem as Akumas no Mi? 800 anos? 1000 anos? 1500? Ele está vivo desde os primórdios. Só que toda vez que ele morre, seja em batalha, seja por velhice, ele renasce das cinzas como um bebê e vive uma nova vida. Imaginem o narrador de One Piece colocar Marco, a Fênix, em uma batalha árdua até o final, até a morte, onde ele acaba derrotado. Chamas azuis brotam e então o narrador diz: esse é Marco, a Fênix, o primeiro e único usuário da Tori no Mi, vivo há mais de 1000 anos. Cara, olha, arrepiei. Eu gosto muito dessa teoria, velho. Seria genial. Então o Marco agora, obviamente, acabou o ano, não teve essa conclusão. Só que ele agora está ativamente atrás do Evil. Shanks já convidou ele 2 vezes para entrar para o seu bando. Pode acabar voltando à ativa em algum combate, alguma batalha, e o Oda nos brindar com isso. Mas seria muito interessante também termos um flashback do século perdido. E aí quem tá lá atrás, lá de braço cruzado? Cabeça de abacaxi, o Marco. Eu gosto dessa teoria, cara. Eu acho, sei lá, muito poética, muito romantizada, sabe? Seria bem interessante o Oda colocar isso, que o Marco
é de alguma forma imortal, mas não impede ele de viver um ciclo completo de uma vida e de morrer. Quando ele morre, ele renasce como um pequeno bebê e vive uma nova vida, sem as suas memórias e lembranças das suas vidas passadas. Tudo graças à fruta da Fênix. Seria legal pra caramba, né? Ronaldo Frost, quando inclui spin-offs de Cavaleiro Zodíaco é bem confuso entender. Presente, passado, futuro. Seria interessante um vídeo sobre a cronologia de toda a série dos Cavaleiros. Se vocês quiserem eu faço. Eu faço Cavaleiros. Eu gosto... A galera fica louca comigo, né? Vira e mexe eu falo que o que eu mais gosto de Cavaleiros é tudo que o Kurumada não pôs a mão. Lost Canvas eu acho muito legal. Lost Canvas Gaiden, meus amigos, aquilo é brilhante. Aquilo sim é Cavaleiro de Ouro. Se você não leu ainda, vai ler Lost Canvas Gaiden, que é a geração anterior de Cavaleiros de Ouro. Ali, você, meu Deus do céu, Alba fica de... Eu sou de peixes, né? Então você imagina a frustração anos 90. Você tinha lá Aldebaran, você tinha Shaka, Milo, Shura. Aí chega na hora do Peixes, lá eu assistindo o Afrodite. Eu falei, pô, Afrodite, cara. Aí quando eu consegui dinheiro pra comprar um boneco, eu tinha o Afrodite pra comprar. Afrodite e o Sorento, que é o Cavaleiro do Poseidon. Eu comprei o Sorento, não comprei o Afrodite. Pois é, hoje a cabeça é outra, obviamente. Tô falando anos 90. Mas eu não gostava do Afrodite naquela época. E aí olha só, você tem a Albafica agora que é um monstro, cara. Lost Canvas Gaiden é muito bom. Vamos fazer essa cronologia. Inclusive, chegamos ao fim de Next Dimension. E ao que parece, isso aqui eu fiquei surpreso. Prólogo do Céu não era um delírio coletivo. Prólogo do Céu realmente aconteceu? É isso mesmo? Bom, eu vou trazer depois, eu quero falar principalmente desse final que tivemos agora. E vamos entrar agora na saga final, talvez. Vamos enfrentar os deuses do Olimpo. Uma teoria muito antiga de Cavaleiros, né? Bom, é isso. Cavaleiros, sem dúvidas, entra no hall de uma das séries mais importantes da minha vida. Sem Cavaleiros eu não estaria aqui. Tem seus grandíssimos problemas, obviamente, principalmente a animação, né, que é super datada. Mas vou trazer então essa cronologia. Quer dizer, se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui. Se vocês quiserem eu falo. Canal Sin City, na linha temporal de One Piece, quantos anos o Enel está na Lua? E se os autômatos desceram para a Terra em busca de recursos, como que o Enel ficou na Lua sem alimentos todo esse tempo? Bom, ele está exatamente o tempo do time skip, né? 2 anos, tá bom? 2 anos e alguns meses. Quanto a alimentos e comida, bom, deve ter na sua arca um bom estoque de alimentos guardados. Lembrando que não foram os autômatos que desceram, foram os povos do céu que migraram, né? Todos eles saíram de lá. A cidade que ele achou se chamava Birka. E depois a gente descobriu pelo mural que Skypians, Birkans e Shandorians migraram por falta de recursos. Não só alimento, eu acho que recursos de uma forma geral. Então ele deve estar ali com o seu alimentinho, sua comidinha boa, seus snacks guardados no armário da sua arca Maxim. Mas está na hora do retorno, né? Talvez a comida tenha acabado. E agora ele vai cair aonde? Em Elbaf. Pode anotar aí. BT69703. Você acha mesmo que Oda não vai desenvolver romance na história principal? Será que ele não vai formar alguns no fim do mangá? Ou talvez em algum SBS futuro? Cara, ele não vai, assim. A série, ele já deu umas declarações assim sobre o romance em si. Que as meninas... Olha isso aí, tá? As meninas que tá pedindo, hein? Ele falou isso aí. Você, homem, tá pedindo romance? Aí é culpa do Oda. Mas ele falou que as garotas mandavam cartas pra ele que queria romance e tal. Principalmente nem da tripulação. E Oda falou que não. Que aquilo era um mangá de aventura, de porrada. E que ele não ia colocar romance. Até porque, eu vou ser sincero pra você. Nesse ponto da trama, o Oda meter romance, cara, ele vai descaracterizar a série totalmente. Uma série de quase 30 anos. Aí nesse ponto ele vai começar a desenvolver romance. Então, se já não começou no passado... Não começa agora, termina a série. No final vai ter casal? Claro, claro que vai ter casal. Mas eu acho que One Piece não serve, não cabe. Não nesse momento da trama onde a gente está em grandes revelações. O mundo entrando agora numa espiral muito escura. Grandes perigos se aproximando, tá bom? Teve seu momento para acontecer, não vai mais. Duvido que o Oda faça isso nesse momento. Até porque ele próprio ele não gosta muito de casais. Ele já deu umas entrevistas falando assim que não. Para One Piece não cabe muito bem isso acontecer. E eu achei uma ideia muito legal. Pra evitar isso, ele colocar o Luffy ele sendo meio que sexualmente apático, né? Ele não se importa. Boa Hancock dando em cima dele e fala, sei de nada. Viu ela pelada e fala, o que tá acontecendo aqui? Não ligo. Então, muito legal o que o Oda fez. Mas,
Infelizmente pra One Piece, você quer romance bom, cara, vai ver Dandadan. Dandadan é legal, apesar de não ter aquela coisa já acontecendo, vai tendo os flertes aqui e ali, é bem construído, bem desenvolvido. E tudo dentro de uma série tem que ter isso, um bom desenvolvimento, não simplesmente chegar e colocar. Concorda comigo? Se ele coloca agora, sei lá, o Zoro beijando a Kuina, cara, fica estranho, não fica? Ou o Luffy do nada se apaixonando agora pela boa Hancock. Mas que a galera clame aí, façam teorias de Luffy Nami no final. Não vai acontecer, não vai. Lucas Kaiser, quais as chances do Zunisha ser um gigante comer a fruta do elefante? Ele diria que uns 24%, que específico isso. Olha, o Zunisha, o Oda já colocou em um SBS, que inclusive ele tem uma raça própria, Noitami Noride. O que diabos Noitami Noride? Isso é em japonês escrito ao contrário. Que coisa fácil de descobrir, né? Mas quando você lê de uma forma correta, tá passando um helicóptero aqui fazendo discurso de ódio, pera aí, passou. Quando você lê ao contrário no japonês, significa elefantes de Dali, né? E você tem uma pintura de Salvador Dali chamada Os Elefantes, uma pintura inclusive muito emblemática, onde você tem um elefante com pernas enormes, assim como o Zunisha. Qual que é a sacada da pintura? Tem dois elefantes ali, um de cada lado. Onde está outro elefante no mundo de One Piece? Pra mim, são as silhuetas de Thriller Bark, sabe? Que tá lá perdida na névoa. Aquilo é um outro elefante. A penitência de Zunisha é andar pelo novo mundo indefinidamente até que a Red Line seja quebrada e que ele possa encontrar o seu par que está preso lá no paraíso. Então, se olhar, inclusive, a silhueta ela lembra bastante um elefante de frente. A tromba, os dois pés, não são três figuras ali. São apenas as pernas de um elefante e a tromba. Pode ser a esposa de Zunisha, né? Eu não acho que seja um gigante que comeu a fruta, porque Zunisha já foi dito que tem próximo dos 1000 anos. É um companheiro de Joy Boy. Nenhum gigante vive por tanto tempo. A vida média de um gigante está na casa dos 300 anos. A gente tem um com 400, não com 1000 anos. E é dito que o Zunisha está envelhecendo. Tem uma One Piece Magazine que mostra inclusive toda a biologia de Zunisha. E quando acontece isso é porque de fato realmente aquele animal mostrou com Labum também nessa One Piece Magazine. Então é um elefante. É um elefante mesmo mítico, incrível. Pode ter alguma coisa relacionada com o Akuma no Mi? Pode ter. Talvez o seu tamanho, né? Pode acabar tendo sim. Mas vale lembrar que a gente tem animais muito específicos e característicos em Long Ling Long. Esse é um trava-língua, cara, essa ilha. É Long Ring Long Land. Pronto. Lembra que tinha uns animais lá que era esticadão? Zunisha pode ter vindo de lá. Podia ser um elefantinho que morava lá e comeu alguma fruta que fez ele ficar daquele tamanho. Ou alguém gigantificou ele. Existe tal poder? Ou ele é só um elefante único? Pelo fato da gente possivelmente ter dois, talvez seja uma raça muito específica. E a gente tem algumas coisas muito malucas no mundo de One Piece que não precisam ser explicadas, né? São realmente doidas e malucas. A penitência de Zunisha está possivelmente ligado a alguma falha direta com Joy Boy, com o povo de Wano, talvez com o próprio Musama. A gente entra um pouquinho naquela pilha agora de que Imu, que está ali, é o verdadeiro, é o seu corpo original. Tem teorias de ser o corpo do Joy Boy, né? Da Lily. Então talvez Imu tenha dado essa ordem para continuar caminhando. Lembrando que Momonosuke é o único que pode dar ordens, se comunicar diretamente. O Luffy pode ouvir com a voz de todas as coisas, mas só o Momonosuke podia falar. Tem alguém do clã Kozuki no passado que deu uma ordem para Zunisha andar indefinidamente até que ele cumpra o seu propósito? Bom, é legal, né? Mas é um Noitami Noride, tá? O elefante de Dali, segundo o próprio Eiichiro Oda. E é isso, bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, se chegou até aqui. Salve especial. Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistirem. Fui.